Senhor presidente, deputado Osmar Baquite, quero aqui utilizar o tempo da liderança para dar continuidade a esse nosso apelo. Eu trato aqui na forma de apelo mesmo. 150 organizações da sociedade civil, dentre elas a Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Associação Brasileira de Agroecologia, o MST, a FETRAES, a CUT, o Instituto Terra Azul, Verde Luz, várias organizações da sociedade civil, mas, dentre elas, eu queria destacar uma organização governamental, a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Saúde. Emitiram a RENAP, a Rede Nacional dos Advogados e Advogadas Populares, da qual fez parte Sua Excelência o Governador. Veja, eu poderia citá-las várias aqui. Hoje, inclusive, a Casa recebeu 4 promotores e promotoras e uma procuradora de justiça. Estiveram aqui conosco, né, o promotor coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, o doutor Fábio Ottoni, doutora Camila, do Centro de Apoio Operacional da Defesa da Cidadania, doutora Karine, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, doutor Hugo Porto, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Cidadania e procuradora de Justiça, Isabel Porto, procuradora de Justiça de Defesa da Saúde. Portanto, vejam, essa matéria dos drones agrícolas, ela não é uma matéria de orientação ideológica. Eu estou falando da presença do Ministério Público do Estado, do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a partir do Dr. Pedro Serafim, subprocurador-geral do Trabalho, fez um vídeo importante, inclusive, contrário a esse PL. Eu quero repetir, eu estou falando, então, do mundo jurídico, eu estou falando do mundo acadêmico, eu estou falando daqueles que militam na saúde pública, na agroecologia, no meio ambiente. Todos contrários à liberação de drone agrícola no estado do Ceará. O estado do Ceará é um estado que ficou a salvo da pulverização aérea desde que foi aprovada a nossa lei, a lei que, inclusive, contou com coautoria para apoiamento do então deputado Elmano, hoje governador do estado. Então, para nós, esses projetos de lei, projeto do deputado Felipe, do deputado Osmar, do deputado Queiroz, deputado Felipe e deputado Osmar retiraram, são agora coautores com o deputado Felipe e com o deputado Marcos. Trazem uma tecnologia que ela não é segura. Ela não é segura. Portanto, eu quero aqui dizer que essa inflexão do governador, porque esse projeto, ele só... Oi. Essa questão do som, a gente precisa... Esse projeto, ele só caminhou porque o governador determinou. Veja, a responsabilidade é dele. A responsabilidade é exclusivamente dele. Ele é o responsável por isso. Foi ele, portanto, que fez um acordo, não ouviu as entidades, não ouviu a saúde pública. E aí, não adianta dizer que é mais seguro. Aqui do lado... O estado do Maranhão, 88% das contaminações foram para um drone. Drone não é uma coisa pequena. Eu acabei de mostrar para o deputado Queiroz. Tem drone hoje de 900 litros sendo comercializado no Brasil. De uma empresa, por exemplo, de capital brasileiro e chinês. Isso, para mim, portanto, é absurdo. Doutora Silvana, doutor Ronald, creio que foi seu professor geneticista. Doutor Ronald... um dos maiores pesquisadores em genética humana do Brasil, da Faculdade de Medicina. Dr. Ronald publica um artigo secundado por vários pesquisadores geneticistas sobre alterações genéticas em Limoeiro do Norte em razão da exposição ao agrotóxico. Doutora, a senhora que trabalhou no Hemócio, inclusive ele passou o dia no Hemócio hoje, quero agradecer muito ao Dr. Ronald, doutora Lígia, médicos da saúde pública, da Faculdade de Medicina, que estão contrários a esse projeto. Quero agradecer a todos os médicos da Fiocruz, quero agradecer a todos os médicos da saúde coletiva, aos oncologistas, aos hematologistas. Vossa Excelência sabe que a minha mãe morreu de câncer. E o tema do câncer, para mim, é um tema muito, muito forte, muito
pesado. Até me emociono em falar disso. Portanto, tudo que a gente puder fazer para evitar a deriva de moléculas cancerígenas tem que ser feito. E aqui se trata de que o drone agrícola é melhor do que o costal. Para quem? Porque, na verdade, essa não tem que ser a alternativa. A alternativa é você superar, inclusive, a utilização do veneno. E aí você vai fazer com que a deriva contamine muitas pessoas. O Fórum Estadual de Combate ao Agrotóxico, o deputado Agenor, recebeu no mês passado, né, a presença da COGÉ. A COGÉ pesquisa a água dos poços do aquífero Jandaíra, até 2011 tem. E tem registro de contaminação na maioria dos poços. Eu não estava aqui, inclusive, na votação do TCE, deputado Reginaldo, porque eu estava no Parlamento Europeu, em Bruxelas, a convite do Bloco dos Verdes, do IPSA, que chama... IPSA é a sigla em inglês para Aliança Internacional para a Padronização do Uso de Pesticidas, do CIRAT, que é uma organização sobre água, da Fundação Irish Bull. Eu estava lá, eu estava numa mesa, um deputado brasileiro, um deputado alemão, Martin Hollinger, a deputada Tine, de Luxemburgo, e a deputada Maggiolini, da França. Estávamos discutindo uma regra internacional. Sabe por quê? Porque as companhias europeias, notadamente alemãs, vendem na América Latina o que elas não vendem lá, porque lá é considerado cancerígeno. E acabam vendendo para cá. Veja, a gente estava discutindo e eu fui chamado por causa do nosso combate ao agrotóxico. E aí eu volto, repito, não estava aqui, inclusive, na votação do TCE por causa disso, eu volto e me deparo com um dos maiores retrocessos. Eu repito, veja, eu não tenho nenhum desacordo pessoal aqui com nenhum desses deputados. Para mim, o problema central é a decisão do Elmano, é a decisão do governador. A decisão é dele. Veja, e aqui se trata, portanto, deputado Queiroz, deputado Felipe, deputado Osmar, já saiu do plenário, né, deputado Marcos, que são os autores da matéria, de fato de que não há regulamentação segura. Deputado Agenor, só acho que 20 metros ou 30 metros, que é o que está no texto, é razoável. É o que está na portaria do mapa 291, a distância de 20 metros para pulverização das zonas residenciais. O senhor acha que é razoável? O senhor acha que é razoável um piloto de drone agrícola fazer um curso de 14 horas EAD e receber um certificado? Pois é assim. Aqui no Brasil é assim. Você pode ser piloto de drone agrícola com curso de ensino à distância, 14 horas, e recebe um certificado. O senhor sabe quantos acidentes, entre aspas, que não se sabe o que é intencional, não se sabe o que é acidente? Houve ano passado mais de 1.200. Mais de 1.200. O senhor que é engenheiro, a Companhia Elétrica do Paraná está pedindo regulação por causa do número de acidentes com os fios. E aí eu quero, portanto, dizer, e a utilização para o mal? Porque hoje nós estamos seguros porque não deve haver a utilização. E a utilização para o mal? Como acontece no Maranhão, como acontece aqui do lado, no Piauí, em Pernambuco, pulverizar criminosamente, sem terra, indígena, quilombola, escola, é infiscalizável. É infiscalizável. Agora, veja, nós temos a única lei de combate à pulverização aérea sacramentada pelo STF por unanimidade. Por unanimidade. Dificilmente o STF tem unanimidade. Teve unanimidade nisso, dizendo a lei do Ceará protege a saúde e o meio ambiente. Portanto, eu tenho muito desacordo com a decisão do governador Elmano. Ele opera uma ruptura conosco, uma ruptura com centenas de entidades. Fez o seu acordo com o agronegócio, escolheu seus aliados. Ao escolher um aliado, ele, obviamente, rompe com outros. É a vida. Mas eu estou aqui, mesmo sabendo que em minoria, secundado por várias entidades. Amanhã nós vamos estar aqui. Amanhã nós vamos estar aqui com médico, oncologista, hematologista. Amanhã nós vamos estar com o povo do Sem Terra, com a agroecologia, para dizer que Sua Excelência, o governador, comete um equívoco sem tamanho, muito grave.
muito grave. Eu tenho tratado com enorme respeito. Eu posso aqui, e aqui eu trato com respeito com todos, porque eu aprendi isso com a minha mãe e com meu pai. Mas eu não abro mão das minhas convicções. Não abro mão das minhas convicções. Fiz muitos gestos, inclusive, que me custaram caro em direção ao campo que hoje governa o estado do Ceará. Muitas vezes incompreendido. E o gesto que vem é esse? Tem um ponto final. Portanto, é óbvio, e aqui eu utilizo o tempo de liderança do nosso partido, para fazer de maneira absolutamente respeitosa, mas dura, né, assumir que, portanto, por uma iniciativa do governador, nós estamos, agora, mais afastados que nunca. E me dói no coração, porque eu o conheço desde 89, quando eu tinha 17 anos de idade. Eu era estudante de Direito. Ele já é mais velho que eu era mais velho que eu, já estava na Faculdade de Direito. Fizemos, inclusive, temos aqui vários contemporâneos, eu, o deputado Romeu, e o deputado, à época, e agora o governador Eumano. Eu comecei a militar, inclusive, na mesma organização que o governador Eumano. Fomos companheiros de organização durante muitos anos. Muitos anos. Um caminho me levou... Fomos, inclusive, assessores juntos aqui do então deputado João Alfredo. Eu era chefe de gabinete, depois ele era advogado. E depois a vida nos levou, eu fui mais para a Advocacia de Direitos Humanos, ele foi para a Advocacia no MST, nos reencontramos depois aqui em 2015, quando ambos tomamos posse para os nossos primeiros mandatos. Eu falo isso, obviamente, com uma dor imensa no coração. Mas eu tenho que ser rigoroso e coerente com os meus valores. Porque eu não tenho nada. Veja, não tem nenhum prefeito que nos apoie. Vereadores, máquina pública, grade, aqui ou em qualquer canto. A única que eu tenho são os meus valores. A única coisa que eu tenho são os meus valores e as minhas convicções. Portanto, eu lamento. Lamento muito, mas que Sua Excelência esteja devidamente informado. Ontem, por dever de lealdade, eu procurei o secretário Catânio, não me respondeu ontem, o presidente Evandro, futuro presidente Romeu e o deputado de Assis. Achava que, por dever de lealdade, eu tinha que conversar com esses em especial para dizer que não era admissível tamanha ruptura conosco. E os comuniquei. Portanto, os comuniquei no privado, comunico agora aqui ao conjunto do plenário, Sua Excelência também devidamente comunicada pelo seu líder. Portanto, foi uma escolha. Lamento muito que a escolha tenha se dado nesse governo por essa liderança que, inclusive, com esse ato de fazer essa aliança com o agronegócio, ele rompe com a sua própria história como lutador do campo popular e da reforma agrária. Mas, como dizia um companheiro nosso, da nossa antiga organização, a nossa força tem que vir da coerência. Sou minoritário, mas eu prefiro manter a minha coerência. Muito obrigado.